Olá! O tema desta escola interativa é a versão preliminar do referencial curricular do Paraná, Língua Portuguesa. Eu sou o professor Edilson Krupik e aqui ao meu lado está a professora Vilma Calisto. Nós somos do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, somos técnicos pedagógicos e iremos discutir a temática aqui hoje com a professora Hilda de Fátima de Lourdes Oliveira. A professora Hilda, que está online, é do município de Cascavel, ela também é uma das redatoras do referencial curricular e representando a Undime, União dos Dirigentes Municipais da Educação do Paraná. Nós vamos apresentar a estrutura do referencial curricular que estamos elaborando e vocês vão acompanhar também algumas informações por meio dos slides. No referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações de língua portuguesa, são apresentados os direitos e os objetivos de aprendizagem de língua portuguesa, que deverão ser considerados na elaboração dos documentos das escolas. A partir da promulgação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, os estados estão reformulando, reorganizando ou escrevendo materiais de orientação aos seus professores, né, a partir dos pressupostos desse documento nacional da base. E, no estado do Paraná, nós que estamos aqui hoje somos redatores do referencial de língua portuguesa e estamos contando com a colaboração de professores, né, colaboradores e também leitores críticos, até mesmo também da universidade, na elaboração desse referencial, que está num processo de formulação. Vocês, professores, também vão participar, já estão participando da consulta pública que está já acontecendo, já está no ar sobre este documento. O importante é dizer que, a partir das proposições feitas na BNCC, houve algumas definições para o nosso documento que é importante apresentar. Primeiramente, a apresentação dos objetivos por ano escolar. Muitos objetivos que advêm das habilidades na BNCC, né, essa nomenclatura que o documento utiliza, são apresentados para mais de um ano escolar. Muitas vezes, para todos os anos da etapa, seja do ensino dos anos iniciais, seja dos anos finais do ensino fundamental, e nós, no nosso documento, por praticidade, para melhor organização do professor, julgamos importante apresentar por ano escolar. Houve casos de concisão, ampliação e até mesmo junção de alguns objetivos. No caso da concisão, esclarecemos que esse processo, essa modificação, digamos assim, essa concisão, se dá com o objetivo de tornar o documento mais prático aos professores, né? Isso não quer dizer que todas essas informações que a BNCC traz serão desconsideradas. Elas serão utilizadas depois em materiais subsequentes que vão trazer orientações ao professor e, inclusive, né, elaboração de materiais didáticos. Também há um detalhamento com relação à finalidade desses objetivos na aprendizagem dos estudantes. Esse é um ponto forte, que todos os objetivos trazem a sua finalidade, o que não acontece muitas vezes no documento da Nacional. É importante destacar, no entanto, que não houve exclusão em relação às definições primordiais da BNCC, até porque a base é um documento de caráter normativo. Não seria possível, né, excluir nenhuma das informações, nenhum dos objetivos, no caso da BNCC, as habilidades e competências, no nosso caso, objetivos e direitos de aprendizagem. Na sequência, é importante também apontar que o documento do Estado do Paraná, assim como a BNCC, ele dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas. Inclusive, essa informação nós trazemos da própria BNCC, da página 55, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes na área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas nesse século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais, da informação e comunicação. Isso é importante porque, até para deixá-los mais tranquilos, que o documento que ora estamos produzindo
não desconsidera o histórico e nenhum documento anterior com o qual trabalhamos no nosso Estado, ou seja, as diretrizes nacionais e principalmente as diretrizes curriculares estaduais, no caso de língua portuguesa. Como a informação aqui traz, ela atualiza, ela traz o que há de novo, de necessário, até pelas próprias demandas sociais na área da linguagem para o nosso documento. E é importante destacar também 3 pontos que a BNCC traz. O primeiro deles é o texto como unidade de trabalho. Nós já temos há um bom tempo o nosso conteúdo básico, o discurso, né, como prática social. Então, o nosso conteúdo estruturante, nosso conteúdo básico são os gêneros discursivos. E continuam sendo os gêneros a nossa unidade de trabalho. A análise linguística, semiótica, ela aparece e ela é trabalhada de forma articulada às práticas discursivas, oralidade, leitura e produção de texto, corroborando o caminho do uso, reflexão, uso. Outro ponto importantíssimo que a BNCC traz e que é muito relevante são os multiletramentos, a abordagem dos multiletramentos, considerando a multiplicidade semiótica dos textos em circulação no mundo contemporâneo e a multiplicidade de culturas que constituem diferentes práticas de linguagem. Esse é um ponto forte e necessário, né? Nós temos o campo principalmente jornalístico-midiático na BNCC que traz, né, atualiza, trazendo aí todos esses gêneros que estão modificando até mesmo as nossas formas de utilizar a linguagem e de nos comunicarmos. Dando continuidade, vamos apresentar agora a organização do nosso documento. Para isso, convido a professora Vilma. Tudo bem? Vamos continuar, então, a nossa apresentação do referencial curricular do Estado do Paraná. Na continuidade do delineamento da organização do documento, nós temos que a apresentação dos objetivos de aprendizagem acontece, primeiro, em função das práticas sociais de uso da linguagem, também chamados de eixos de integração, que é a leitura de textos, produção de textos, oralidade e análise linguística e semiótica. Além disso, pela centralidade do texto como unidade fundamental de trabalho, os objetivos também são abarcados pelos campos de atuação ou as nossas já conhecidas esferas de circulação dos gêneros discursivos. E por que essa preocupação? Para que esses gêneros discursivos sejam selecionados a partir de situações e iniciativas concretas da vida social e próximas da vida dos alunos mesmo, né? Além disso, no nosso próximo slide, nós temos, na continuidade da apresentação da organização do documento, os objetos de conhecimento, que são formas também de organizar a apresentação dos objetivos, e esses objetos do conhecimento devem ser entendidos como abarcando não só conteúdos, mas também conceitos e processos, principalmente em língua portuguesa, que a gente, para aprendizagem, para trabalhar os conteúdos, para questões metodológicas, em muitas situações nós estamos falando de processos de ensino, e não necessariamente de abarcar um conteúdo só formalmente instituído. A esses objetos de conhecimento é que estão relacionados, então, os objetivos de aprendizagem. E com esses objetivos de aprendizagem, nós queremos apresentar as aprendizagens essenciais que deverão ser desenvolvidas nos diferentes contextos escolares para aprendizagem desses alunos. No próximo slide, nós temos um detalhamento para a gente realmente enfatizar a importância dos campos de atuação e a apresentação dos objetivos de aprendizagem. Os campos de atuação. Primeiro, é importante que a gente tenha clareza que a organização das práticas se dá por uma questão de preocupação metodológica e organização curricular, mas não estão separadas no contínuo de uma situação de sala de aula, já que muitas vezes essas práticas se interpenetram e se retroalimentam. Você pode começar o trabalho com um determinado objetivo de aprendizagem a partir de uma situação que envolva a oralidade, depois passar para uma questão que vai trabalhar a escrita
E, durante esse trabalho, você está chamando atenção para várias questões de análise linguística. E a análise linguística está acontecendo junto, tanto com a oralidade quanto com a produção de texto. Só a título de exemplo, então. Além disso, essa organização das práticas por campos, como nós falamos anteriormente e estamos enfatizando aqui, é para que realmente esses objetivos de aprendizagem e essas práticas sejam definidas a partir de uma contextualização do conhecimento, situações da vida social e contextos significativos mesmo para os estudantes. E esse critério de organização, desse referencial curricular, esse critério de apresentação, é um arranjo possível dentre outros arranjos possíveis. É importante a gente enfatizar que o currículo vai acontecer, vai existir, de fato, nas escolas, né? E é lá que os professores vão definir como organizar esses objetivos de aprendizagem e como contextualizá-los a partir da sua realidade. Isso, então, porque esse referencial curricular, como um referencial, não é necessariamente, não deve ser tomado como modelo obrigatório de apresentação do currículo nas escolas, certo? No próximo slide, nós vamos ver que a definição desses campos de atuação e gêneros discursivos também vai acontecendo ao longo dos anos do ensino fundamental em função de uma progressão de complexidade do conhecimento, que se dá a partir de práticas que envolvem situações mais cotidianas para práticas e gêneros discursivos, digamos, mais institucionalizados, com o predomínio da escrita e da oralidade em situações públicas de uso dos gêneros discursivos. E, além disso, as fronteiras mesmo entre os campos de atuação também são muito tênues. Não existe uma separação necessariamente definitiva ou formal, né? Porque muitas vezes há um trânsito entre esses campos de atuação, eles se interseccionam de diferentes maneiras. Por exemplo, num dado campo de ensino, de estudo e pesquisa, o professor pode estar trabalhando um gráfico, um infográfico, e esse mesmo texto pode depois ser trabalhado no campo que envolve a esfera jornalística e as mídias sociais. Então, esses campos se interpenetram o tempo todo. Depois, no próximo slide, nós temos um detalhamento, uma preocupação da gente explicar como é que as habilidades aparecem na BNCC, porque durante o trabalho de leitura desse documento preliminar, é importante que a gente faça sempre um diálogo com o que está na BNCC, para a gente depois observar como é que ficou o documento no referencial curricular do Paraná. Na BNCC, as habilidades são apresentadas a partir de um código alfanumérico. Esse código diz primeiro a etapa ao qual a habilidade está relacionada, né? Ali, no caso, ensino fundamental, EF. Depois, nós temos números que dizem respeito ao ano ou anos aos quais essa habilidade está relacionada. Nesse exemplo que estamos vendo no slide, é uma habilidade que se refere tanto do sexto como até o nono ano. Em seguida, as letras que fazem referência ao componente curricular ou disciplina. E, por último, o número dessa habilidade. Já no documento do Estado do Paraná, o referencial curricular do Paraná, nós temos esse quadro, como apresentamos anteriormente, que vai apontar o campo de atuação, depois a prática de linguagem, em seguida os objetos de conhecimento, para depois chegar aos objetivos de aprendizagem. Para ajudar nessa consulta pública desse documento preliminar, nós repetimos a habilidade como ela aparece na BNCC e embaixo o objetivo de aprendizagem, que é o documento, que é a redação com a qual nós queremos apresentar esses conhecimentos essenciais que devem ser trabalhados com o aluno, com o detalhamento que o professor Edilson já apresentou, de apresentar um pouco, tentar dar conta da finalidade do porquê desse objetivo, certo? Agora passo a palavra para a colega nossa da Undime, a professora Hilda, que vai apresentar a especificidade dos anos iniciais do ensino fundamental.
Olá, então, como já foi dito, meu nome é Hilda, faço parte da Undime Paraná, representando na construção desse documento do Estado, e vou abordar um pouquinho a questão das especificidades dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como nós sabemos, os alunos que chegam no primeiro ano, eles advêm da educação infantil, e é importante que nesse primeiro ano seja considerada toda essa questão da transição. Então, os alunos estão vindo de uma prática que trabalha com os campos de experiência. A questão do lúdico tem que ser levada em consideração, por isso, nesse primeiro ano, ainda se trabalha com as questões, os gêneros dos campos da vida cotidiana são importantes, porque os alunos tiveram já algumas experiências de leitura, de escrita, de oralidade na educação infantil, e que isso tem que ser considerado nesse período de transição. Em relação aos gêneros que serão trabalhados no ensino fundamental, conforme já foi abordado pelos colegas, pela Vilma, pelo Edilson, eles, no ensino fundamental, anos iniciais, nós teremos todos os campos de atuação, e dentro desses campos, de todos os campos, fazem parte os gêneros da vida cotidiana, da vida pública, as práticas de estudo e pesquisa e o artístico literário, que são os gêneros que farão parte desse trabalho no ensino fundamental, anos iniciais. Porque assim como segue no Fundamental 2, a base do trabalho será o gênero discursivo, e a partir do gênero discursivo que vai se abarcar todas as questões do eixo de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. E aí, dentro desses campos, é importante perceber que, na vida cotidiana, nós podemos citar agendas, listas, bilhetes, na vida pública, álbuns noticiosos, notícia, reportagem. Nas práticas de pesquisa e estudo, aparecem gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entre outros. E no artístico literário, lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, etc. Então, esses gêneros, quando os professores se depararem, já devem estar olhando agora na consulta pública, e às vezes vão dizer, nossa, são muitos gêneros a ser trabalhado em cada campo. Mas é importante ressaltar que no documento ficaram todos esses gêneros em cada em cada campo de atuação. Contudo, cada rede, cada escola depois tem que definir quais os gêneros que realmente irá trabalhar em cada um dos anos para atender às necessidades da sua rede. Como já ressaltei, né, nesse slide que vocês estão vendo, no primeiro tópico aparece, né, a questão que as experiências com a língua oral e escrita, que são iniciadas já na família, na educação infantil, elas devem ser aprofundadas no ensino fundamental dos anos iniciais. Então, a criança, ao chegar no ensino fundamental, no primeiro ano, ela não é uma folha em branco, ela já teve experiências tanto familiares quanto de escolarização, e é importante que, a partir dessas experiências, se aprofunde os conteúdos na questão de leitura, de escrita, de oralidade e com a própria análise linguística. Outra questão muito importante no ensino fundamental é que a sistematização da alfabetização ela deve ocorrer no primeiro e no segundo ano. Então, o primeiro e o segundo ano vai ficar toda essa questão mesmo de apropriação do sistema de escrita, está voltado para o primeiro e para o segundo ano. E a ortografização, ou seja, todo aquele processo de realmente dominar
todo o processo de leitura e de escrita, ele vai se estender até o 5º ano, ou, né, de repente, até um pouquinho mais. E outro fato, né, não aparece aqui no slide, mas é importante e que aparece no documento, a fluência em leitura. No 3º ano já se espera que o aluno já tenha mais fluência, mais autonomia em relação à leitura também. Leitura, a codificação, né, a decodificação e também a compreensão leitora, né, que ela vai, no 3º ano, se espera um aluno que já consiga ter mais autonomia em ler e compreender aquilo que está lendo. Outro fato que já foi destacado também pelos colegas é que muitos objetivos, eles vão se repetir. Nós temos objetivos que aparecem do 1º ao 5º ano, do 1º e 2º, do 1º ao 3º, do 4º e do 5º ano. Então, eles foram organizados no documento, no referencial curricular do Paraná, foram organizados de forma seriada, por ano, e é importante que o professor perceba que esses conteúdos, eles vão se repetir de um ano para o outro, mas cabe à escola, né, ao professor, organizar para que os gêneros possam ir gradativamente se complexificando, ou seja, a temática do gênero vão ter que ser de um ano para o outro, que seja mais aprofundada, a questão das próprias estruturas sintáticas, os recursos estilísticos, eles vão sendo complexificados de um ano para o outro. Agora, vocês estão percebendo, nós temos ali uma organização de como está no documento organizado, né, os campos de atuação, as práticas de linguagem, objetos de conhecimento e, no nosso caso, os objetivos de aprendizagem, né, que vem substituindo as habilidades. Então, aqui nós percebemos que temos, vão aparecer em alguns lugares todos os campos de atuação, porque algumas questões da língua, de estudo, elas perpassam por todos os gêneros, por todos os campos, assim como nos anos iniciais, principalmente nos primeiros anos, 1º e 2º, vai aparecer muito essa questão da aquisição do sistema de escrita, então a relação grafema-fonema, as questões de leitura, de apropriação, ela vai perpassar por todos os gêneros, então por todos os campos. E depois, né, o que já foi também destacado pelos colegas, é que os eixos oralidade, leitura, escrita, análise linguística, ela vai estar perpassando também por todos os campos. Todos os campos vão apresentar e cada campo em específico também trará todos os eixos. Então, só como exemplificação, nós temos no primeiro item ali todos os campos de atuação, as práticas de linguagem, leitura e escrita compartilhada e autônoma, que também é algo que foi pensado nesse documento em alguns lugares onde não aparecia, às vezes, a mediação do professor, ou que isso vai ser gradativo, também nós acrescentamos. Os objetos de conhecimento, formação do leitor, e em alguns casos, principalmente nos anos iniciais, os professores vão perceber que aparece em azul também algumas outras informações, como tem ali atribuição de sentido ao texto lido, finalidade do texto e função social, que foram algumas questões que nós acrescentamos pensando em deixar mais claro para esse professor dos anos iniciais, que nem sempre é o professor de língua portuguesa, normalmente é o pedagogo, para que tenha um pouquinho mais de clareza do que ele pode abordar como objeto, né, de conhecimento em cada um deles. E na redação, a habilidade que aparece na BNCC, ela está contemplada ali, e a nova redação, para que se faça esse comparativo, para que o professor possa perceber, mas como era e como ficou. Então, algumas questões, o que vocês vão perceber de maior mudança no final, que ele vai ter o para quê, né? Como se trata de um objetivo, eu tenho que ter o quê e para quê
desse objetivo. Então, eu vou só fazer a leitura desse, né? Então, buscar, selecionar e ler com a mediação do professor, leitura compartilhada, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses, atribuindo sentido à sua leitura para possibilitar o contato com diferentes textos, né? Então, isso que se espera do aluno a partir do trabalho com esse objetivo, né? Que ele seja capaz de gradativamente ter essa autonomia ao ler e ao atribuir sentido à sua leitura, né? E os outros são exemplos que ficam aí também de como está organizado o nosso documento aqui, o referencial do Paraná. Então, agora volto com a colega Vilma, que vai dar continuidade à apresentação. Agora vamos apresentar um pouquinho sobre as especificidades dos anos finais do ensino fundamental. No slide que depois passa a ser mostrado para vocês, nós vemos algumas questões que consideramos fundamentais de destacar para vocês. Primeiro, que nessa etapa os estudantes são desafiados não só ao desenvolvimento do conhecimento numa maior complexidade, mas também passam a lidar com a organização desses conhecimentos numa maior especialização em função das diversificações das disciplinas do currículo. Ou seja, a partir do 6º ano é que ele passa a ter que lidar com as diversas disciplinas do currículo e o conhecimento inserido nessas diversas disciplinas. Então, essa é uma especificidade dos anos finais do ensino fundamental. Além disso, no processo de continuidade do trabalho em relação aos anos iniciais, nos anos finais é preciso fortalecer ainda mais, ou seja, é um trabalho que já foi iniciado nos anos iniciais, a autonomia dos estudantes, de tal maneira que, com maior autonomia, esse estudante possa gradativamente acessar e interagir criticamente com os diferentes conhecimentos e também as fontes de informação, para que, de uma maneira efetiva, ele também seja levado aos multiletramentos. A demanda cognitiva das atividades em todos os eixos deve aumentar progressivamente nos anos finais do ensino fundamental e continuar depois no ensino médio. E essa complexidade de conhecimento, ela se expressa tanto pela articulação da diversidade dos gêneros discursivos trabalhados nesses anos, como também pelas práticas consideradas, pela leitura que envolve processos mentais mais demandantes, mais exigentes desse aluno, assim como pela consideração das cultura digital e das tecnologias digitais de informação e comunicação e da diversidade cultural. Essas vão ser as demandas cognitivas mais exigidas desse aluno ao longo dos anos finais do ensino fundamental. Em seguida, o professor Edilson apresenta o exemplo de organização desses objetivos nos anos finais do ensino fundamental. Bem, para finalizarmos a nossa apresentação, nós trouxemos também alguns exemplos, nesse caso, do 6º ano do ensino fundamental. Claro, são exemplos isolados, né? Ali nós temos um do campo artístico-literário, né? Um objetivo de aprendizagem, um do campo de atuação na vida pública e outro do campo jornalístico-midiático. Aqui, isolado para a exemplificação, porém, o que eu acho interessante de falar é que esses objetivos vão estar apresentados numa ordem no documento, e vocês já podem ver isso, né, e avaliar isso no documento que está já para consulta pública. Primeiramente, então, pelo ano, depois pelos campos de atuação, né? Também essa ordem do campo ali foi só uma questão de organização do documento, mas não há hierarquia. E depois do campo, a divisão é pelas práticas de linguagem, que, obviamente, também, né, no trabalho, no plano de trabalho dos professores, né, na organização do trabalho do professor, elas não vão estar separadas, é uma questão somente de organização no documento. A seguir, o objeto de conhecimento, né, vamos observar isso no primeiro exemplo, do campo artístico-literário,
né, na prática de linguagem da leitura. Há ali o objeto de conhecimento, a reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos multissemióticos. Então, aqui fica claro aquilo que a professora Vilma já explicou, que o objeto não se trata, né, não apresenta somente conteúdos. Nesse caso, ali é um processo, né, de reconstrução da textualidade. De que forma isso se dá? Então, a habilidade que a BNCC traz é interpretar em poemas efeitos produzidos pelos usos de recursos expressivos sonoros, semânticos, gráfico espacial, imagens e sua relação com o texto verbal. O nosso objetivo de aprendizagem traz também uma finalidade para tudo isso, né, como forma de apropriação desse tipo de texto literário e sensibilização para o estético. E, né, a partir daí, vocês também têm mais 2 exemplos para uma análise agora neste momento. E esperamos que vocês façam, né, a partir dessas informações iniciais, uma análise, né, mais detalhada, mais ampla, claro, dos anos escolares de todo o ensino fundamental. Nós esperamos que esta escola interativa possa contribuir para a consolidação da versão final do referencial curricular do Paraná de língua portuguesa. Agradecemos a professora Hilda. Professora Hilda, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho também para a compreensão desse documento. Professora Vilma Calisto, muito obrigada. Ainda temos um longo trabalho pela frente e esperamos ter contribuído para essa discussão coletiva que tem que acontecer a partir da consulta pública ao referencial curricular do Paraná. E eu também agradeço e me coloco à disposição na Secretaria de Estado da Educação. Muito obrigado e bom trabalho a todos.